como conseguir isso, como tirar leite de pedra, né? Como extrair ao máximo o potencial de quem trabalha com você, levando em consideração esses tópicos que falamos anteriormente. Agora a palavra está contigo, Henrique. Bom, em 2004, quando eu saí da unidade Alto da 15, eu trabalhava com o Rogério, eu vivia numa realidade de uma equipe, uma escola já vencedora, com 8 instrutores, que para a época era um número grande de profissionais trabalhando nas diversas áreas da escola. Eu assumi a unidade de centro cívico e eu, com 23 anos, tinha mais um instrutor com 18 anos. E foi um choque, porque eu, no Alto da 15 eu via as coisas funcionando muito bem e tinha gente, né, tinha braço para tocar todos os projetos, desde as coisas mais básicas até os projetos mais diferentes, né, que saem do básico da rotina. E para mim se tornou uma questão de honra ter uma equipe, questão de honra e necessidade. Eu ficava sonhando um dia em que ia ter alguém fazendo tal coisa e outra pessoa fazendo outra atividade e pudesse tirar da gaveta muitos projetos que naquela época não conseguia. E então, primeiro foi uma questão de necessidade. Segundo, foi decidir construir uma equipe como se fosse uma família mesmo. E isso norteia a minha forma de trabalhar com a equipe. Eu sou bem feliz, me sinto lisonjeado por ter instrutores bem antigos trabalhando comigo. O Guilherme, por exemplo, está há 10 anos trabalhando na equipe. Então a gente tem uma estabilidade bem legal, assim, e todos somos realmente amigos. Então tem uma relação de plena confiança. E até é engraçado, eu lembro da seguinte situação, que o meu irmão trabalha comigo. E sempre que algum amigo meu da escola, enfim, pessoas que não são do método, perguntam do meu irmão: o Léo trabalha com você, né? Ele falou: ele trabalha e tal também, e cuida do financeiro da escola. E geralmente as pessoas reagem falando: é bom ter alguém de confiança cuidando, né? E apesar do Léo ser meu irmão, eu não tenho um grau maior de confiança nele, porque eu tenho o Gui, por exemplo, e todos os outros. Legal, o seu grau de confiança do seu irmão é o mesmo Sim, do restante da equipe. Do restante da equipe, claro, que alguns eu conheço há 12 anos, como o Gui, o Júlio, e outros eu conheço há menos tempo. Então, é uma confiança desenvolvida ao longo de mais de uma década. Mas e eu coloquei o foco na formação. No nosso caso, eu precisava crescer, e a gente não coloca um anúncio no jornal, né? Preciso de um empreendedor do método de Rose. Você tem que preparar o aluno do zero, conduzir um exame, uma formação super rigorosa, e ainda ajudá-lo a desenvolver a parte profissional, pedagógica. Então, dá bastante trabalho. E se nós não tirarmos leite de pedra, ou seja, identificarmos os pontos bons de cada um e desenvolvê-los, até já um tópico que vem à frente, mas que está intimamente ligado, de perceber qual que é o ponto forte daquela pessoa e dar a oportunidade para ela desenvolver. E ao mesmo tempo... Eu vejo que é bem uma característica da sua escola. Você cria ali um grupo, como se fosse uma família, e isso é que facilita que você identifique os pontos de cada um nesse sentido? Sim. E trabalhar os pontos fortes, mas que isso não seja também uma desculpa para que a pessoa não torne um ponto fraco. A pessoa tem um ponto fraco hoje que pode ser o seu ponto forte de amanhã, como o Ayrton Senna fez, né? Ele era péssimo na chuva, e ao invés de ficar estagnado e não correr bem na chuva, ele pegava o kart e ia para a pista toda vez que chovia. Toda vez que chovia, ele ia para a pista. Toda vez que chovia, ele ia para a pista. Ele transformou um ponto fraco em um ponto forte. O resultado é que quando chovia, ele se destacava através do treino. Então, ao mesmo tempo, estimular isso, né? E isso você faz porque conhece a sua equipe. Se você não conhece o seu time, não dá para escolher alguém e jogar para correr na chuva se você não conhece aquela pessoa, né? Conhecer e ter uma relação
não só de conhecer características, mas de ter uma relação que vá além, né? De conhecer os interesses, os valores e compartilharmos os mesmos valores para podermos desenvolver juntos a nós mesmos, e cada um tem o seu sonho maior e em algum momento o sonho da equipe, ou o sonho de um vai se separar do sonho dos demais, mas vamos nessa. Ninguém, a gente não precisa abrir mão dos nossos sonhos pelo sonho da equipe. Daqui a pouco eu vou pedir para você falar um pouquinho. Antes disso, Juliana, vou pedir ao Juliano para abordar um outro tema, mas vou pedir para você abordar um pouquinho sobre os pontos fracos daqui a pouquinho. Só queria ver como é que está o nosso tempo para me orientar aqui, vamos deixar vocês aí também plantados no tempo. Nós temos o quê? Temos ainda 20 minutos. Tá. Outro tópico que vale a pena a gente abordar e que eu vejo que é importante numa empreendedor, uma pessoa que vai ter sucesso, é aquela característica de simplificar os processos, né? É simplificar aquilo que está fazendo. Eu escolhi o Juliano para abordar esse tema, né? É uma característica dele, como eu trabalhei com ele muitos anos, percebia isso. Ele desenvolveu alguns processos dentro da nossa rede que eu considero muito importantes, e ele fez isso simplificando. Então fala um pouquinho pra gente, Juliano, sobre esse tema, sobre a simplificação dos processos. Legal. O Nilson é muito bom nisso também. Eu copio muito ele também. Mas assim, sempre fui muito racional em algumas coisas, e levei essa parte mais racional, mais lógica para alguns processos das nossas escolas também, onde eu trabalhei ali. E a questão de você simplificar, principalmente algumas tarefas, algumas coisas que você às vezes acha que está agregando em algumas coisas, mas não está. Existe aquele princípio 80-20, né, que é um princípio onde você sabe que poucas ações geram um resultado muito grande. E tem um monte de ações que não geram resultado nenhum. E uma tarefa de um empreendedor, de um líder, é tentar identificar isso também. Encontrar formas de tirar aqueles processos, aquelas coisas que às vezes atrapalham, fazem você perder tempo e não produzem resultado. Mas indo nessa linha de simplificação, a gente só tem que tomar um cuidado quando a gente entra no aspecto humano, né? Porque as pessoas não são simples, não dá para você simplificar as pessoas são complexas. E tem que simplificar os processos. Os processos, não as pessoas, né? Pelo contrário. Sabe que quando eu vejo um empreendedor com essa característica, tem até uma pessoa que está aqui nos assistindo, que é a doutora Etienne, que está ali atrás. Teve um dia que no bate-papo com ela estava me falando um pouquinho de como que ela atende os seus pacientes. Ela é especialista em alimentação, esse mesmo, né? Em uma alimentação mais focada para alta performance. E aí ela me mostrou uma parte do processo de como ela faz com os pacientes dela, e ela simplificou a vida dos seus pacientes. Aliás, ela é uma futura palestrante que em breve estará aqui falando sobre esse assunto com a gente, né? Então, e ela simplificou a vida do paciente, pegou tudo o que era mais importante, fez uma listinha e o paciente só tinha que dar ali uns checks, né? E eu vejo que quando a pessoa tem esse comportamento, quando ela quer simplificar a vida de quem ela, do seu cliente, do seu paciente, do seu aluno, ela consegue mais sucesso. E eu vi que você fez isso na parte pedagógica. Né? Tinha ali um norte que o aluno tem que seguir, você simplificou, tem que fazer isso. E sobra daí mais tempo para a gente fazer coisas que a gente quer fazer, né? Seja lazer, seja viajar, enfim, o que a gente gosta, o que a gente curte, e otimiza esses resultados também. Né? O próximo tópico é com o professor Nilson, que está ali caladinho, mas é um monstro de conhecimento, né? Eu gostaria que ele abordasse o tema da inovação. Um empreendedor ele tem que saber inovar, ele tem que inovar o tempo todo. Essa inovação vem sempre de mãos dadas com a personalização. No nosso caso, essas duas coisas praticamente são gêmeas, né? Tanto a inovação e a personalização. Pode falar um pouco disso, Nilson, por favor? Vou falar de inovação, até um caso prático que nós estamos vivenciando nesse momento para exemplificar. Sempre que você vai dar um passo em direção à inovação, você vai identificar se você está inovando, se você fica com medo, dá um frio na barriga
e se você tem dúvida daquele passo a ser dado. E nesse momento nós estamos dando um passo para levar os ensinamentos do nosso método, do método de Rose, para a internet, através de cursos gravados online, que a pessoa pode assistir em qualquer momento e no horário que for mais conveniente. É uma coisa óbvia, mas movimentar uma instituição desse tamanho, com presença em tantos países, para que isso aconteça, é um desafio muito grande. Então eu travei contato com essa ideia, foi em setembro, outubro do ano passado, e comecei a estudar um pouco, a entender como é que funcionava esse mercado de ensino pela internet. E começou a abrir um universo na minha cabeça, mas ao mesmo tempo esse medo, esse receio, esse frio na barriga, se era o caminho certo ou não. E mais ou menos em abril desse ano eu conversei com um outro colega sobre essa ideia, e ele falou, cara, sensacional essa ideia, sensacional essa ideia. Aí, mais ou menos na mesma época, conversamos com um terceiro, né? O primeiro que eu conversei foi o Gustavo Oliveira, o terceiro foi o William Câmara, e ele também já estava estudando isso já faz algum tempo. E aí surgiu a ideia de unirmos forças para trazer essa inovação de levar o acesso, trazer o conhecimento, tornar o nosso conhecimento de uma maneira mais, digamos, mais democrática, mais presente, né, para quem quisesse ter esse acesso. E então nós concebemos um congresso com 25 palestrantes totalmente online, que está acontecendo justamente nessa semana. Começou na segunda-feira, termina amanhã à noite, com uma palestra do Comendador de Rose, às 8 da noite, sobre bons relacionamentos dentro das empresas. Ele é um congresso que, do momento da concepção, a gente começou a conversar sobre essa ideia, foi na metade de agosto, no dia 10 de agosto exatamente. Foi o momento que a gente concebeu a ideia e demoramos aí 6 semanas entre a concepção, produção, e site, gravações e divulgação e toda a estratégia. Demoramos 6 semanas entre a concepção e até a execução, que começou agora no dia 21. Então, a inovação, ela dá esse medo, dá esse receio. Então, se eu perceber que estou com um friozinho na barriga, talvez eu esteja inovando. Talvez seja um bom caminho. Né? Nem sempre é o correto, né? A gente não sabe se a gente está trilhando o caminho correto. A gente vai saber só depois de ter trilhado. Então, se você quiser ter acesso ao congresso, ele chama-se Congresso de Inovação em Alta Performance. O site é ciape.com.br, ciape.com.br. Tem que pagar alguma coisa, tem que fazer uma inscrição, como é que funciona? Então, toda sacada, porque é um congresso totalmente gratuito. Então, ele é 100% online, 100% gratuito. Você pode acessar as palestras todas no dia, no horário programado, e aí você vai acessar lá sem custo nenhum. E aí existe a possibilidade de um acesso pago para quem quiser a flexibilidade, a comodidade de acessar em qualquer horário. Pode repetir o site, por favor, Wilson? ciape.com.br. Tem uma outra coisa que está praticamente junto com isso aí, que eu gostaria que você abordasse também. Às vezes, quando nós pensamos em inovar, ficamos ali aguardando o projeto ficar perfeito. E só depois disso é que a gente se aventura a fazer. Aí o tempo já passou, perdemos o momento mágico, né? Como é a sua relação com isso? Explica como é que é isso no seu cotidiano, quando vem esses insights assim, para a inovação. Para mim sempre foi um desafio essa questão da inovação e do perfeccionismo, porque a minha personalidade é perfeccionista. E além de eu ser perfeccionista, eu sou apressado. Então é horrível, né? Você ter esse sentimento, você ter a ideia de que você quer as coisas perfeitas, mas aí você tem pressa. Então, né, aquela coisa do apressado come cru. Então, é uma coisa que eu tenho que trabalhar sempre dentro de mim, né, essa questão da pressa e da perfeição. E até para marcar isso, né, essa mudança dentro de mim, dessa questão da personalidade, eu estou usando aqui uma pulseira que diz: tudo parece impossível até que seja feito. E por que isso? Porque, como eu sou perfeccionista, muitas vezes eu quero que fique perfeito para fazer. O CIAP não está perfeito, né? Não está perfeito, mas a gente está fazendo o máximo de esforço possível para entregar um conteúdo, para entregar uma transformação para as mais de 3.000 pessoas que já estão acessando o congresso nessa semana.
Então, está sendo uma transformação bem bacana, o feedback tem sido muito positivo e a gente está muito contente pelo alcance da mensagem em tão pouco tempo, né? Apenas essa semana, 3.000 pessoas já travaram contato e estão aprendendo técnicas e conceitos do método de Rose para aprimorar a sua performance e a sua qualidade de vida. Fantástico, legal. Bom, agora eu vou voltar aqui para o Rick, né, puxando aquele assunto que nós estávamos falando, que era sobre formar a equipe, né? No primeiro momento ele disse que cria ali uma família, a forma como ele trabalha eu acho muito bonito, a gente chega na escola dele, na empresa dele, sente isso mesmo, só que quando nós vamos montar essa equipe tem um risco, né? Eu gosto, imagine só, vou montar um time, e eu gosto muito do João, e vou colocar o João para ficar no gol, só que o João é um péssimo goleiro. E aí, como é que eu faço? É meu amigo, eu amo o João, é a minha família. E como é que eu faço com ele se ele é um péssimo goleiro? Passo a bola para você, como é que você resolve esse pepino na sua casa? Tem coisas que todos precisam fazer, daí dar educação para aquela tarefa, para se conscientizar da importância de ser bom naquilo e fazer aquilo bem, e o treinamento para isso. E eu sempre uso o exemplo do escovar os dentes. Os pais se esforçam para educar o filho a escovar os dentes. Então, conscientizam e o filho aprende o porquê ele precisa escovar com frequência. Só que não adiantaria nada educar o filhinho e não treinar. Daí a criança entende que tem que escovar os dentes várias vezes ao dia, mas ela não sabe como, e daí ela vai e escova de qualquer jeito, e não tem o treinamento específico, a capacitação. E da mesma forma, não adiantaria ter uma criança muito bem treinada, sabe escovar direitinho, mas não foi educada. Então ela faz de vez em quando, se os pais não estão olhando, ela não faz, ela esquece. Então tem que unir a educação para determinado assunto, tarefa, para o gol, no caso, né, defender o gol, e o treinamento para aquilo. Tá. E se você percebeu, vamos pegar esse exemplo do time, você percebeu que o João ali é um péssimo goleiro mesmo, e ele é seu amigão, seu brother, da sua confiança, seu irmão, é o Léo. E aí, o que você faz com ele? Você deixa esse cara no gol? Qual é o seu... Chega um momento que tem que tirar do gol, né? Não adianta. Mesmo ele sendo seu brother? Sim, porque é ruim para ele ficar no gol, então tem que entender que... Não, para ele é ótimo, ele adora. Mas como é que você faz com esses casos? O cara adora ficar no gol, só que ele é um frangueiro, e aí? A gente deixa ele no gol depois do jogo, né? Daí ele vai pro gol. E aí vai treinando, né? É uma boa saída. Eu acho que eu vou brincar com algumas pessoas na minha casa. Gostei. O próximo assunto está interligado com isso, que é os frangueiros, né? Aquelas pessoas que não têm talento para determinadas tarefas e estão ali na equipe, né? Como é que você gerencia isso? Ponto fraco. Eu acho que os pontos fracos de todo ser humano é a capacidade de lidar com situações críticas, principalmente conflito e problema de relacionamento. Então, claro que todo mundo gostaria de ter à sua volta só pessoas perfeitas, mas ninguém é perfeito, então é utopia. E ainda no ambiente de trabalho, você não vai ter equipe perfeita em todos os aspectos. Todos têm seus pontos fortes, todos têm os seus pontos fracos. Então eu vejo que todos nós podemos trabalhar o ponto fraco da intolerância com relação ao relacionamento. Então, por exemplo, numa equipe de 8, de 10 pessoas, vai ter aquele que tem um gênio mais forte, que é exigente demais para algumas coisas, isso incomoda o restante do grupo. Ou a pessoa que é o contraponto em toda reunião, todo mundo dá o ok de uma maneira simples, e aquele que sempre tem um porém. Então, no grupo de 10 pessoas sempre vai ter alguém assim. Então não adianta achar que não vai ter e querer sacrificar o fulano. Até você citou, acho que o mesmo médico hindu, que brigou com os seus pupilos, falando: vocês estão malucos, vocês querem
Vocês como que é? Conta essa história. Tinha um desse mal-humorado no grupo desse médico Edu, e aí a equipe dele reuniu e disse: nós temos que colocar esse cara para fora, ele atrapalha tudo, contrapõe tudo que a gente fala. E aí esse médico disse: vocês estão loucos? Vocês querem mandar embora o professor de vocês? Que era quem ensinava. Era quem ensinava eles a lidar com as adversidades, quem treinava. O mesmo exemplo que o Rick falou, que numa equipe vai ter sempre alguém com um gênio mais difícil. E se eu simplesmente coloco essa pessoa para fora, eu não trabalho a minha capacidade de relacionamento humano. Né? Fazendo o link, eu acho que é isso. Né? Então, se alguma pessoa te incomoda em tal ponto, ou em 10 pontos, você tem que se tornar maior do que aqueles 10 pontos e saber que se tirar essa pessoa, daqui a 6 meses vai ter outra e vai gerar um incômodo em outros pontos, e você sempre vai ser um infeliz que precisa ter todo mundo perfeito ao seu lado, e aí você não vai conseguir ter um time grande. E é isso. Bom, vai chegar um momento que, quando a gente já vê aquele empreendedor pronto e já fazendo sucesso, e aí a gente costuma dizer: fulano de tal teve muita sorte. Como é que você chama isso, Deus? É sorte mesmo? Existe sorte no caso do empreendedorismo? Como é que você vê isso? Tem um ditado que diz, né? Eu trabalhei tanto que um dia eu tive sorte. Então, acho que é isso, né? É bom ter sorte, né? É a comunhão de todos esses fatores que vão acabar levando à sorte, né? Acaba gerando... A gente sempre... O que a gente não pode confundir é que quando a gente olha o palco de uma pessoa, e agora vocês estão olhando aqui o palco, né? Mas você não está vendo os bastidores. Né? Você não conhece os bastidores de cada um. Né? E com certeza o Rogério tem muitas coisas que ele trabalha lá nos bastidores que a gente não vê, mas a gente vê o brilho dele, assim como do Rick, do Juliano, da Luciane. Então, a gente não pode confundir isso, o palco de uma pessoa com os bastidores. Para estar no palco, você tem que trabalhar muito. Né? Então, é a tal da sorte. Se a gente olha para o palco, fulano teve sorte. Se a gente olha para os bastidores, fulano trabalhou muito, né? Hoje mesmo eu vi uma imagem, uma foto com texto, com uma frase do Tiger Woods, né, super campeão de golfe. Ele passou a ter sorte depois que passou a treinar 10 horas por dia. Daí ele teve sorte. Como é que nós estamos de tempo aí, Fabiano? Ainda temos mais uns... Tá, já chegando no finalzinho, né? Nós também já estamos praticamente nos instantes finais, mas antes disso eu queria que a Lu Ogata falasse um pouco sobre como as técnicas do método De Rose auxiliam no seu processo de empreendedor, como elas vão atuar no seu trabalho, na sua vida pessoal, aumentando o seu potencial de produção de alta performance. Bom, para quem me conhece, o meu apelido é Luz Samurai. Por quê? Disciplina. Né? Disciplina é fundamental para você ter sucesso em qualquer coisa. E o método De Rose, ele é composto de técnicas e conceitos. Técnicas de concentração, técnicas respiratórias, técnicas corporais, que te dão disciplina e resultado. A parte conceitual, ela está muito alinhada à nossa atualidade. Em qualquer lugar que você vai trabalhar, o que é mais valorizado no indivíduo, na era atual do conhecimento, é a pessoa que é uma pessoa viajada, uma pessoa descontraída, que tenha boas relações, que tenha uma boa cultura, para conviver melhor com as pessoas do seu convívio no trabalho. Né? Então o método, ele oferece todas as ferramentas para você ser o melhor profissional, o melhor indivíduo e se descobrir os seus potenciais mesmo, né? Como o Rick observa na sua equipe, eu vim inclusive da escola dele, eu sou a minha escola, uma filhote da escola dele, e até hoje eu tenho essa atração de sempre estar presente junto à equipe dele. Inclusive faço parte
né, no grupo lá interno, tô lá dando taco e tal. Então, é isso. Você trabalhar com descontração, com satisfação, proporcionado pelas técnicas e pelos conceitos do método. Tá? E ter uma inspiração, realmente, eu sou apaixonada por tudo isso. Né? E quando você faz com amor e com muita... sendo muito genuíno naquilo que você está fazendo, você tem resultado. E nós temos, o método depois tem as técnicas que vão te auxiliar a ter essa descontração e também conceitos que vão auxiliar. Isso. Tem um outro tópico que vale a pena também abordarmos, já é o último tópico, que é: por que eu não atinjo as minhas metas? Por que eu não concluí aqueles projetos que eu comecei, né? Sempre que eu vou conversar com especialistas sobre esse caso, antes de iniciar a palestra, nós conversamos um pouquinho, falei com o Nilson sobre esse tópico, e ele deu uma resposta curta e simples e disse: as pessoas não batem as metas porque elas não fazem o que têm que fazer. E foi engraçado porque ele falou tudo em uma única palavra, né? Então, e aí nós aprofundamos um pouquinho mais. Mas por que elas não fazem o que elas têm que fazer, né? Umas não batem metas porque não tem mesmo. Não tem meta nenhuma, então não vai bater. Outras têm, mas não executam o plano que fizeram. E aí não vão bater as metas também. Nós aprofundamos um pouco esse assunto e chegamos a uma questão que eu acho que vale a pena abordar com vocês, né? Por que elas não fazem, né? O que impede que elas concluam essas metas, né? E como último tópico, vou pedir um Deus para falar sobre esse assunto. Eu acho que é muito simples porque as pessoas não fazem, né? Porque sempre que eu não bati metas minhas é porque eu não tinha aquele motivo visceral, não tinha aquele sangue nos olhos, né? Aquele negócio de acordar ser um despertador. Então, quando eu não tenho esse motivo visceral, quando você não tem esse motivo visceral, você fica com medo, você fica indeciso, você procrastina. Procrastinação é um assassino silencioso. A procrastinação te mata aos poucos, né? Você não percebe, mas você tem uma tarefa para fazer hoje e você não faz, deixa para amanhã, deixa para amanhã, deixa para amanhã, daqui a pouco aquilo que era uma coisa simples vira um problemão, vira uma coisa grande, aí vem a angústia, vem, né, todos esses sentimentos densos que fazem com que quem seja um empreendedor não alcance suas metas. Então acho que é isso, né? As pessoas não atingem metas porque não fazem o que precisa fazer. Não fazem porque, às vezes, não tem aquele propósito de vida, não é o sonho, não é aquele motivo visceral. Então, acho que a sacada principal aí é: descubra o seu propósito, descubra o que você quer realizar, qual o seu legado, o que você quer deixar de obra na sua vida. Quando você define isso, e às vezes demora, porque a gente não é estimulado a pensar nisso, é normal, né? Não se culpe se você não sabe essa resposta agora. É normal, porque a gente nunca foi estimulado. Né? A gente foi criado, né? Nosso sistema educacional foi montado para que nós fôssemos peças de um sistema industrial, né? Peças de uma engrenagem. Então, normal, essa era já acabou. Nesse exato momento, tem algum menino de 10 anos, de 12 anos, de 15 anos se preparando para se tornar milionário, né? Pela internet, seja o que for. Então, alguém está fazendo um aplicativo, alguém está tendo alguma ideia e está partilhando com o mundo, e essa é a grande sacada. Acho que é partilhar. Quando você partilha o seu sonho, o seu propósito com o mundo, você encontra pessoas que vibram naquela mesma tônica e as coisas acontecem. E aí você se torna uma pessoa feliz, realizada e com esse sentido de missão. Legal, bom. Falamos bastante aqui, depois você pode assistir isso novamente na internet, o Juliano vai disponibilizar no canal. Qual é o nome do canal, Juliano? A escolha é sua. Então, o Juliano vai disponibilizar isso no canal dele, a escolha é sua, você pode assistir e até recomendar se você gostou. Quero abrir agora para perguntas, para vocês tirarem dúvidas, para fazer alguma colocação. O Fabiano está com o microfone aí, vai passar para quem quiser fazer alguma colocação. Eu ficar tímido no começo, então eu vou começar. Nesse momento de economia um tanto quanto complicada, para dizer assim, que ponto desse que vocês falaram hoje que pode ser mais importante hoje em dia, nesse contexto atual? Posso? Sim. Uma coisa que eu vejo na rotina semanal,
rotina diária, é uma frase que, não lembro, em algum momento a gente viu isso, mas é bem interessante, que assim, na crise, mantenha a rotina. Porque a instabilidade geralmente ela é emocional. A gente pensa, a gente acha que tem que começar tudo de novo e agora vai ser o fim do mundo. E por experiência a gente sabe que as coisas passam e depois tudo se reinicia ou se recomeça, mas a questão da rotina é importante. Então, O básico bem feito. O básico bem feito, mantê-lo e até aprimorá-lo, mas não mudar tudo. Não é um bom motivo para mudar. O motivo é que você não está atingindo os resultados, mas você muda com estrutura, não aleatoriamente. Acho que isso é importante. Me chamava muito a atenção ter sempre em cima da mesa do Juliano, isso bem grande assim, na crise, mantenha a rotina. Tem umas palavras chaves que eu considero, Fabiano, que assim, não só em momentos de crise, em momentos como está o nosso país, né? Aliás, desde que eu me entendo por gente, sempre teve assim, né? Nós já somos aí diplomados em crises, né? Então tem algumas palavras que o Mestre de Rose gosta muito e que ele recomenda, que o De Rose gosta muito, que ele recomenda que isso seja assim, uma rotina no nosso cotidiano. Eu até selecionei aqui as principais para passar para vocês. Então, o lema dele é rápido, seja rápido sempre, né? Nunca procrastine, né? Faça logo, se tem que fazer, faça logo. Talento, atraia talento, busque atrair pessoas talentosas, né? Quanto mais pessoas talentosas estiver ao seu lado, maior e mais rápido vai ser o sucesso. Flexibilidade, tem que ter jogo de cintura, não é só em momentos de crise, momentos também de muita prosperidade, a gente tem que ter esse jogo de cintura. Depois a outra são custos, não só em momentos de crise, mas em todos os momentos você tem que adequar os seus custos. O engraçado é que o De Rose não fala assim, corte gastos, ele diz, adeque os seus gastos. Tem uma outra palavra que ele gosta muito, que é parcerias. Procure parcerias o tempo todo. O Nilson falou do congresso do CIAP e eles fizeram parcerias incríveis para realizar esse congresso. Se não fossem essas parcerias, não teria saído o congresso, com certeza. Né? Mundial, né? Tem palestrante dos Estados Unidos, de Portugal, da Argentina e até do Brasil. Que é a próxima palavra-chave aqui, que são as alianças, né? Fazer a aliança com essas pessoas, né? Depois a outra é tecnologia. Nós temos o tempo todo que investir em tecnologia. Conversando com ele, ele me falou o quanto que eles investiram em tecnologia para que esse projeto saísse, né? O De Rose, que está no mercado de trabalho há mais de 50 anos, ele começou primeiro escrevendo à mão, logo depois teve uma máquina de escrever, depois teve o seu tradicional PC e agora é o Mac, né, que é uma das ferramentas mais atualizadas atualmente. E por último, empreendedorismo, que é para manter sempre. Então, eu nem diria uma coisa só, é um conjunto dessas coisas que vai fazer com que a sua empresa, com que o seu negócio passe por essa e muitas outras crises que virão. Alguém quer fazer uma pergunta? Meu nome é Simone, eu faço o método ali na escola do Rick. E, na verdade, eu só gostaria de agradecer esse congresso, que eu estou achando excelente. Eu vi a sua palestra. Obrigado. E assisti uma hoje, antes de vir rapidinho, assim, estou tentando assistir. Qual que você assistiu? Eu assisti do americano agora por último, assisti aqui, você estava em Atibaia, eu acho que você fala. O Rogério. Ele? Ele estava hoje à tarde. Que nós parecemos muito, somos muito parecidos. Eu confundo. A gente não contou, mas a gente é irmão. Assisti Foi uma ele que tua gravou também. a palestra, né? Assisti. Obrigado pela audiência. Nossa, tô gostando bastante, tô repassando, assim, e tá ajudando, porque eu tenho uma escola de inglês e informática para maiores de 50, já faz um tempo, e tô notando as dificuldades e o que eu tô fazendo de errado, tentar melhorar agora. Legal, obrigado. Obrigada, parabéns. Obrigado. Bom, gente, nós estamos chegando mesmo no finalzinho. Depois, vocês, se quiserem mandar perguntas pela internet, no canal do Juliano, nós respondemos por lá. Eu gostaria de fazer alguns
agradecimento antes de encerrar. Agradecer ao Fabiano por nos assessorar de forma tão brilhante, agradecer ao time aqui, que estamos juntos há muito, muito tempo, só aqui em Curitiba, 15 anos, né? Agradecer a presença de todos vocês, agradecer à FENAC por nos permitir esse acesso e também ao France Café por nos dar esse apoio. Então, muito obrigado a todos vocês. Eu gostaria de encerrar com uma frase que eu gosto muito, que o meu pai sempre me dizia: você como empreendedor, você vai ter sempre que tomar decisões. E tem o risco de você acertar ou errar. É 50%. Agora, se você não decidir, se você ficar em dúvida, você já errou. Então, eu gosto muito disso, né? Quando você decide, você corre o risco de errar, mas também de acertar. E quando você não decide, já errou. Muito obrigado a todos.